Fala rapaziada, Igor Rock aqui do Brigando Digital e vamos para a nossa sexta aula, né? Sexto vídeo aí do nosso desafio do canal Dark, do zero à primeira postagem ou do zero a seja o que Deus quiser. Então basicamente, se você não assistiu nenhuma aula, ainda caiu de paraquedas nesse vídeo, recomendo sim que você assista pelo menos as primeira, segunda, terceira aula aí. Se você conseguir assistir tudo, é melhor, mas vai no seu tempo aí. Principalmente esse desafio é muito para quem nunca fez nenhum canal Dark, porque eu acho que muitas pessoas ficam com dúvida, e deixa suas dúvidas aí, porque eu vou gravar. Provavelmente vou gravar essas duas partes, né? A sexta e a sétima. E antes da primeira aula de métricas, eu vou gravar uma aula só respondendo, só criando um conteúdo, só com as dúvidas que foram mandadas aí nos comentários, né? Uma galera já comentou aí algumas aulas, então eu vou gravar uma aula extra aí, respondendo dúvidas, porque são dúvidas interessantes de modelagem e tal. Então achei muito legal a participação de vocês aí. E eu vou responder só com um vídeo inteiro, beleza? Mas hoje nós vamos para a nossa sexta aula. Então, só um breve resumo aqui, né? Que eu expliquei na aula 0, que era o desafio. Na primeira aula eu escolhi o nicho junto com você, né? Na verdade, eu já fui com o nicho pronto, eu só informei, expliquei o motivo da gente testar através daquele nicho, né? Também expliquei que os próximos desafios podem ser nicho de espiritualidade ou relacionamento, mas também pode ser de música. Então, eu tava pensando nisso, talvez seja uma boa ideia também a gente fazer junto um desafio de música, mas obviamente vamos ver se esse vai performar, se esse desafio o pessoal gostar, aí eu gravo outros mais pra frente. E pode ser que seja até ao vivo, através da nossa comunidade do Discord. Eu acho que é até um pouco mais interessante. Depois, na segunda aula, eu falei sobre pesquisa de mercado, que eu acho que é a aula mais importante que tem aqui, que de fato você consegue validar qual subnicho você vai fazer, qual que tem demanda, qual que já performou bem, pra você não atirar no zero, né? Você começar com uma base. Obviamente que muitas coisas podem mudar do momento que você pensa em fazer um nicho até o momento que você de fato começa a produzir. Mais do que isso, você pode produzindo, postando, entender que aquele nicho você não gosta. Isso acontece comigo, nossa, várias vezes. Uma coisa é, pô, isso aqui tem gente ganhando dinheiro com isso. Vou modelar, vou fazer. Só que quando você começa a fazer, você odeia o conteúdo, odeia o nicho, aí é um sinal pra você desistir ou, sei lá, passar pra frente alguma coisa, porque nem todo nicho é pra você trabalhar. Isso é fato. Todos os nichos dão dinheiro, mas nem todo nicho é pra você. Aí depois nós entendemos como nós íamos nos diferenciar dos concorrentes, né? Direto e indireto, até porque pra não fazer nada igual, né? Pra quem não sabe, pra quem aí só viu essa aula aqui, por exemplo, eu tô modelando basicamente do inglês pro inglês, então eu preciso criar algo extremamente novo. A única coisa que eu vou pegar ali, né, de validado é de fato o subnicho, os temas, e isso exige a demanda. Tem canais novos entrando e performando bem. Pra eu chamar a atenção dessa audiência e ela não ter aquele pensamento de que eu já assistiu aquele vídeo, porque conteúdo de planeta ele tem uma característica muito igual um ao outro, né? Então se a gente vem aqui se você pegar aqui, ó, exatamente sobre isso que a gente vai falar, o paradoxo de Fermi. São thumb com fundo escuro, algum desenho aqui, mas tá vendo? Então, para eu chamar a atenção desse público, eu preciso de uma estética totalmente diferente. E aí que entra a pesquisa de mercado, você entender o seu diferencial competitivo para atrair essa demanda, e foi aqui que a gente viu. Depois, na quarta aula, a gente de fato criou o canal, né? Então a gente deu vida pro canal, esse aqui é o nosso canal, criamos juntos, configuramos todo o SEO, uma descrição, montamos todo uma ideia, né, de conteúdo, um formato. Depois nós montamos nossa estrutura, então o Notion serve para isso, né? A gente aqui colocou o nome do canal, criamos todos os prompts, pelo menos as primeiras versões dos prompts, né? Eu gosto de fazer isso. Então toda vez que eu vou remodelando o prompt, por exemplo, eu vou criando novas versões. Nunca excluir uma versão, porque às vezes você pode voltar, você pode entender que ali performou um pouco melhor, né? Testar mais. Então eu sempre mantenho todos os prompts. E obviamente, se você tá assistindo aí, já tem canal Dark e tá na dúvida se vale a pena ter prompt para cada coisa, eu acho que é uma boa para ter uma base. Você não pode, por exemplo, prompt de roteiro que é mais delicado, porque se você criar um prompt de roteiro muito bem estruturado nos dias de hoje, cada roteiro vai estar muito igual ao outro. Então, automaticamente a IA vai perceber muito que é IA. O que eu recomendo? Que você tenha um prompt sim, para te dar uma base, até pode te dar roteiro, principalmente por blocos, né? E aí você vem reescrevendo bloco por bloco, coloca mais energia, valida, troca o bloco ali, faz alguma coisa, deixa um pouco mais com a sua cara, para de fato cada roteiro ser único. Obviamente, quanto mais você entender do nicho, mais você tiver vivência, melhor o roteiro vai ficar. Não é esse caso, tá? Esse caso aqui eu não conheço nada sobre esse assunto, sobre esse nicho, mas juntos a gente vai tentar achar um meio termo aí, por isso que nesse caso aqui, eu até tô fazendo um roteiro em português. A gente vai fazer um roteiro em português, porque para eu ler, pelo menos, e aí entender qual linha editorial que a gente tá traçando, e aí eu
entender e colocar um pouco mais da minha opinião, se é que eu tenho opinião sobre isso, né? A gente pode... É isso que é importante, você não só fazer... Hoje em dia não dá pra ficar fazendo roteiro sem ler. Eu já fiz muito isso, já ganhei muito dinheiro com um canal que eu nunca nem li o roteiro, tá? Mas nos dias de hoje é complicado, cara. Só se você tiver, tipo assim, uns 4 prompts mesmo, em cada roteiro ser um prompt diferente, e mesmo assim você validar os prompts pra você não fazer algo totalmente automatizado. Óbvio. Igor, meu canal eu nem tô nem pensando em AdSense. Vale a pena eu ter um roteiro só? Uma estrutura de roteiro só? Com certeza. Isso aí é a chance de você ficar... Tipo assim, é um conteúdo que você já vende um produto, por exemplo. Se você perder a monetização, você não tá nem aí, porque você já tá ganhando de outras formas. Para ter um canal monetizado com AdSense, hoje em dia, ter um roteiro sem parecer que é feito com IA é importante. Um canal inteiro, né? Você pode usar IA em todas as etapas, mas se você conseguir deixar claro que não é tanto de assim de IA, é melhor para você, beleza? Então, na última aula a gente montou junto, hoje a gente vai produzir nosso primeiro vídeo. Na verdade, vai ser em 2 partes, né? Porque para não ficar um vídeo muito longo, aqui eu vou fazer, a gente vai criar os tópicos junto, nós vamos criar o roteiro junto, vamos criar os prompts de vídeo junto, né? E criar a narração junto. Para por aí. Na próxima aula, a gente vai fazer de fato, vai gerar os vídeos, né? Gerar os vídeos. Nós vamos editar o vídeo, criar a thumb, a descrição e postagem, tá? Até coloquei aqui geração de vídeo, mas vamos dividir melhor isso aqui. E aí, nas próximas aulas, a gente vai fazendo isso melhor, tá? Por quê? Porque nessa primeira aula agora, a gente vai validar os prompts. Então, eu não sei qual que vai ser o resultado. Por isso que é bom a gente validar primeiro, para depois a gente ter certeza que tá saindo uns tópicos interessantes, um roteiro interessante, né? Tradução, né? Que acho que também vamos... Tradução do roteiro, tradução, os prompts. Acho que até a narração, vamos deixar para a próxima aula também. Se der tempo agora, a gente fazemos agora. Porque a narração, ela não tem nada a ver com os prompts, né? Então, às vezes, tipo assim, são etapas que não necessariamente são em seguida, né? Uma coisa é, eu tenho o roteiro, ou eu posso fazer o prompt de vídeo e depois gerar os vídeos, ou eu posso fazer narração. Não é dependente uma da outra, tá? Vamos começar, então, fazendo os tópicos, tá? Eu vou usar aqui meu Notion, tá? Se você tem interesse, depois você pode mandar mensagem pra mim no Instagram ou nos comentários, que eu disponibilizo o link aí pra vocês adquirirem o template, né, do Notion. Mas vamos começar com os tópicos, então. O que eu faço? Cada título de vídeo, eu consigo armazenar todas as informações dele aqui. Então, tópicos, roteiros, através do Notion eu consigo fazer cada título, vai ficar certinho aqui os roteiros, os prompts, tá? Pra gente ir fazendo e armazenando depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o prompt de tópicos, tá? Eu já abri aqui o Gemini. Vamos pegar o prompt lá, ó. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Então, o título a gente já temos, né? Já criamos alguns ali. Vamos criar os tópicos agora. Vou copiar tudo isso daqui e vou colar aqui no Gemini. Vou usar o 3.1, de raciocínio, estende. Vamos ver o que vai nos dar. Na verdade, isso aqui é o prompt, tá? Aí ele vai entender todo o contexto da persona, o que é, e é para ele pedir o título. Vamos ver, se ele não pedir o título, a gente vai ter que corrigir o prompt. Ah, tá. Forneça o título. Ok, perfeito. É isso aí que a gente quer. Vamos aqui no Kanban, vamos pegar o título e jogar lá no Gemini. Vamos ver o que ele vai nos dar. A ideia aqui, tá? É ele ir na internet, no blog e tal, trazer tópicos, estruturar a lógica do que a gente vai falar, né? Basicamente aqui tá a alma do conteúdo. Você poderia também pegar isso de um título, tá? Baixar a transcrição, por exemplo, pedir quais tópicos que foi usado ali, quais informações técnicas foi usado, e depois você reescrever os tópicos de uma nova forma, com a ótica sobre o seu novo título. Você poderia fazer isso também, porque não daria conteúdo repetitivo. Uma coisa é você pegar o roteiro e você só utilizar o roteiro, só reescrever, né? Só contextualizar, como se estivesse reescrevendo um novo roteiro. Outra coisa é eu pegar a transcrição do roteiro que eu estou modelando, por exemplo, de um canal validado, e eu, de fato, entender como é que foi feito aquele roteiro, os tópicos, quais informações foram usadas. E eu extrair esses tópicos, refazer esses tópicos e refazer o roteiro. Ou seja, você teria pelo menos umas 4 camadas de trabalhar nos tópicos no roteiro. Automaticamente você faria um roteiro novo, entendeu? Mas aqui a gente está tendo uma autonomia um pouco maior. Ele mesmo com as IAs hoje em dia, tá vendo? E ele traz todas as fontes que foram utilizadas. Para mim, tá bom. Vamos lá, vamos ver na prática como é que vai ser. Agora a gente vai aqui, ó, vamos colar os tópicos, certo? Agora, você pode utilizar esse mesmo chat aqui para fazer o roteiro, tá? Mas eu quero testar o prompt em si. Pelo menos o primeiro eu quero testar. Porque se ficasse ruim aqui os tópicos, tipo assim, trazer uma coisa nada a ver, por exemplo, eu teria que refazer os prompts, melhorar esse prompt. Mas como são informações técnicas que ele traz também a fonte, para mim não tem necessidade. O nosso problema é mais com o roteiro, tá? Que aqui são informações validadas, tá vendo? Tem as fontes certinho. Então,
para testar esse primeiro prompt de roteiro, eu vou usar um novo chat aqui. Ó. O tópico já usamos. Vamos utilizar agora o criador de roteiros, tá? Então eu vou copiar tudo isso daqui e eu vou colar lá no Gemini. Você poderia colar direto ali no prompt e mandar de uma vez só, tá? Mas eu não gosto, eu prefiro mandar essa informação primeiro para entender todo o contexto, aí depois sim eu mando separado o título e os tópicos. Vamos ver se ele vai pedir isso pra gente, que o ideal é pedir, tá? Se ele não pedir, ó, não pediu, tá vendo? Ah, pediu sim, ó. Beleza, tá funcionando pelo menos essa primeira ideia. Vocês não sabem, tá? Se você apertar o símbolozinho da Microsoft com o V, ele vai ser todo o seu histórico de você criou, ele copiou e colou. Então, esse aqui é o nosso... Não, esse... Qual que é os tópicos... Deixa eu ver... Diretriz central. Vamos lá. Vamos ver qual o roteiro, como ele vai criar. O interessante vou até mostrar para vocês aqui um dos roteiros do meu último vídeo que eu postei no canal, do Migrando ao Mundo, tá? Porque ele é o único canal que eu tenho hoje em português. Então, como é que eu faço o roteiro para não cair em conteúdo repetitivo e tal? O que eu faço? Vou mostrar para vocês, ó. Eu tô aqui no meu canal e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz meu último vídeo, que foi ao ar há 4 dias atrás. Quer ver? Não sei se vai aparecer o áudio para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer... 7 estádios, bilhões e bilhões de dólares gastos. Alguns viraram ícones eternos do futebol mundial. Outros viraram símbolo de desperdício, corrupção e vergonha nacional. Nesse vídeo, você vai conhecer os 7 estádios mais caros já construídos para uma Copa do Mundo. Do menos caro ao mais absurdo de caro. E descobrir que por... Esse canal aqui, ele é meu, tá? Já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, Migrando ao Mundo. É um projeto que eu criei, meio misturei 2 paixões, que é futebol e viagem, e acabou saindo algo legal. Só no YouTube eu já bati 2.000 seguidores, no caso, né? Já monetizei muito rápido, tá com menos de... Pra vocês verem aqui, ó. Tá com menos de 30 vídeos, tá com 26 vídeos que entrou. Eu posto 2 vezes por semana, às vezes nem posto 2 vezes na semana, às vezes posto só uma. E até no Instagram mesmo, cara. No Instagram tá muito absurdo. Tô com 13 mil seguidores, 13.200. E, tipo assim, só os caras muito pica que me seguem, assim. Pra você ter uma ideia, até o Marcos Braz, que já era presidente do Flamengo, acho que era vice, se não me engano, o diretor, sei lá. Ele me seguiu aí, porque alguma coisa diferente tem nesse projeto, sabe? Eu acho que 2 paixões muito, muito fortes que eu misturei. Então, eu falo sobre... Se vocês analisarem aqui, ó. Inclusive, até meu último vídeo que eu postei, vacilei. Ficou com a marca d'água do VO3, ó. Nunca aconteceu isso. Mas eu criei muito rápido, nem prestei atenção. Mas eu basicamente crio 100% com IA, ó. Alguns vídeos eu misturo bastante, mas outros... Mas enfim, para não desfocar também, quero mostrar como é que eu criei esse roteiro para vocês entenderem como eu crio meus roteiros hoje, tá? Aqui já é um roteiro já feito e validado, mas eu acho que eu tenho uma versão mais... Deixa eu ver aqui. Eu não criei... Geralmente eu crio um roteiro, a primeira versão, depois eu reescrevo e depois eu faço uma versão só para gerar os prompts. Basicamente, o roteiro inteiro é separado por blocos. Então, esse aqui é o hook. Aqui já começa o desenvolvimento do roteiro, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu separo por bloco que eu vou falar. Então, tá vendo? Tá a segunda parte, terceira parte, quarta parte, tá? Por quê? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, que é um conteúdo que eu gasto bastante tempo, não é muito bem editado, cinematográfico e tal, mas eu, pelo menos no começo do vídeo, eu coloco bastante energia. Então, tem funcionado muito bem. E eu vou mostrar pra vocês por que eu faço essa repartição, ó. Que é bastidor, tá? Se você assistir esse conteúdo aqui, cara... Você tá recebendo uma informação de ouro aqui, tá? O que eu faço? Tá vendo? É que lá foi o vídeo que eu postei por último, o 26º. Aqui tá cada pastinha para cada parte de roteiro. Por quê? Porque o maior trabalho que você tem nesse canal um pouquinho mais trabalhado é a edição. Mais do que isso, é você procurar os assets ali, né? Os B-roll, imagem, vídeo, e você colocar de fato em cada pastinha. E você colocar no vídeo, da edição. Então, por exemplo, aqui são imagens que eu usei só do hook, tá vendo? E eu coloco, tá vendo? Número 1 significa que é a cena 1. Então, por isso que você ter um roteiro dividido por blocos muito bem feito, você consegue, não precisa colocar, ilustrar frase por frase, mas sim um contexto todo. Então, nesse bloco eu tô falando sobre esse estádio aqui, eu não vou colocar imagens de outro estádio. Eu vou colocar só sobre esse bloco, entendeu? Então,
Pra mim, tem funcionado muito bem. E é essa estratégia que eu vou usar aqui no The Avoid. Por exemplo, se ele criou um roteiro mais como se fosse de cinema, né? Com pausa, tá vendo? Pausa e tal. Isso a gente consegue corrigir no prompt. Então a gente vai refazer o prompt para ele não precisar colocar isso aqui, ó, sistema iniciado e tal. A gente vai pedir para ele tirar essas coisas aqui, ó, e fazer por blocos, tá vendo? Aqui já é meio por bloco, né? Se você for analisar, por exemplo, ó, pausa longa. Então esse aqui foi o roteiro que ele criou primeiro. Vamos. E foi muito longo ainda, né? Quanto tempo deu de roteiro? Vamos ver. Contagens. Ó, esse inverte texto, você consegue ver mais ou menos quanto tem 2.000... vai dar mais ou menos por aí, uns 20 minutos de roteiro. Mas vamos copiar esse aqui, vamos colar lá na primeira versão. Com a Kanban. Então os tópicos já fizemos. Eu vou colocar aqui roteiro. Roteiro primeira versão, tá? Vou colocar V1, depois eu vou copiar esse aqui, V2. Se a gente conseguir corrigir, vamos ver aqui. Porque eu não gostei dessa primeira versão, do jeito que foi feito. Vamos ler um pouquinho? Então, aqui ele deu aqui, né, como se fosse um subtópico ali, né, mas eu não quero isso, eu quero um hook. Então aqui a gente vai vamos mudar isso pra... Eu nem vou ler, porque eu quero que identifique como hook, tá bom? E vai ser a parte 1, beleza? Lembrando que depois a gente vai traduzir tudo isso pro inglês. Pausa longa eu não quero, mas só pra não colocar aqui, ó, desenvolvimento... Parte 1. Vamos ver quanto de texto vai ter, ó. Tá, parte 3, desenvolvimento, parte 2. Pausa longa. Na edição, você pode colocar pode colocar isso, tá? Aliás, vamos fazer melhor do que isso, né? Se essa aqui é o modelo que ele fez, vamos colar de novo. Vamos editar só... Deixa eu ver. V2, tá? Então, primeira versão que ele fez com o prompt, ok, colocou aqui, tá? Eu não vou alterar nada. Eu vou alterar, eu vou colar aqui a versão 2. Eu vou ler com vocês no começo. E aí eu vou arrumar o prompt pra gente criar uma versão que ele não faça com esse daqui, ó. Muito pelo contrário. Eu quero o roteiro por blocos, tá? Pra gente alterar bloco por bloco, ter ele mais contextualizado cada pasta certinho, porque na hora que a gente for gerar as imagens ou buscar vídeos reais para os vídeos, a gente não precisa ilustrar frase por frase, mas sim por contexto da frase, beleza? Que aí a pessoa que está assistindo, por exemplo, ela vai ver que tem o que está colocando ali na imagem faz sentido. Não quer dizer que está ilustrando palavra por palavra. Isso você pode fazer só no hook, os primeiros blocos ali, ok. Você até pode editar um pouco melhor. Mas depois não faz tanto sentido assim, porque você vai gastar muito tempo. É tipo assim, um WebDocs, você gasta uma semana para editar um vídeo. Não tem essa necessidade. Um vídeo bem feito não quer dizer que você precisa passar uma semana bem fazendo um vídeo. 1 dia, 2 dias, é normal. Até porque a gente vai postar 3 vezes por semana, tá? Então, no máximo, no caso, né? Então, não faz sentido eu gastar tanto tempo assim para fazer um bom vídeo. Claro, Igor, mas eu quero fazer um WebDocs, aí eu posso gastar uma semana para fazer um vídeo? Com certeza, pode, vai na sua. E eu não consigo ter esse tempo. Eu tenho muitos canais, eu tenho outros projetos, então não tem como eu investir todo esse tempo. Eu posso sim, um dia inteiro só ficar nesse canal, é o que eu pretendo. Desde a criação do roteiro até a postagem do vídeo, um dia inteiro eu consigo colocar isso na minha agenda. Mais do que isso, não. Tá, então, até pra postar os 3 vídeos por semana, beleza? Então, para ficar um meio termo, não, tipo assim, não tanta energia num vídeo, mas também não quero uma imagem só e roteiro, e áudio, por exemplo, aquela edição mais básica, vamos criar um meio termo ali pra gente criar algo extremamente bom pra audiência, mas também que o YouTube não entenda que é feito com automação, né? Isso que é crucial. Então, essa versão 2 aqui, eu vou até ali, ó, sistema iniciado, decodificação visual, terminal de dados, preto ligando. Aqui ele ilustrou a cena, tá vendo? A gente não precisa disso. Pausa longa, também não precisamos disso. Não precisamos disso também. Tá, eu vou mandar um áudio pra ele. Vou colocar aqui, ó. Seguinte, o roteiro em si ficou muito bom, mas eu quero que faça por blocos. E eu não preciso dessas informações de pausa, essa informação de decodificação, né? Tipo, você me dando informação do que colocar como B-roll. Eu preciso sim que você faça por blocos. Então, tipo assim, bloco 1, hook. Bloco 2, desenvolvimento, parte 1. Aí, porque quando eu for gerar a pasta para colocar todas as informações, separado pelos assets, né? Pelos B-roll, vai ficar melhor para mim identificar. E na hora de editar o vídeo e gerar esses arquivos, já vai ficar separado. Então, o que eu preciso? Que você faça o roteiro por blocos, né? Tipo assim, faz todos os blocos, identifica, ó, esse bloco 1 é sobre o hook, né? É sobre a introdução. Esse bloco 2, a gente vai falar sobre tal coisa. Bloco 3, enfim, até o final do roteiro. E o último bloco, obviamente, sempre vai ser a conclusão, beleza? O último bloco será a conclusão.
Vamos ver se ele vai entender, que eu acho que vocês entenderam, né? Isso que é importante. Ah, Igor, para todos os canais você faz isso? Não. Agora que eu tenho me inovado aí, e eu era o tipo de cara que eu nem lia o roteiro, galera. Eu fazia um bom roteiro bem feito ali, validava muito bem o prompt, mas depois esquece. Depois é terminar o clandestino ali, ó. Aqui ficou melhor, né? Ficou meio estranho esse tom, né? Terminar o clandestino de avoid conectados, dados... vamos testar, né? É que, pra quem não entendeu ainda, qual que é o meu formato, qual que é o meu tom, eu acho que, principalmente formato, é como se eu estivesse falando num rádio pra alguém, entendeu? Se vocês lerem aqui, ó, terminar o clandestino de avoid conectado. Os dados, inclusive dá pra gente usar isso na edição, colocar uma voz robotizada. Que aí é claro que é algo totalmente ilustrativo ali. Eu gostei dessa ideia, cara. Eu vou testar isso, que é uma coisa totalmente nova. Eu nunca tinha feito isso. Agora sim, ó. Fim do protocolo. Terminal desconectar, tá vendo? Isso é legal pra colocar até no vídeo, inclusive. Vamos lá. Gostei. Vamos colar lá na pastinha. Então, essa foi a segunda versão. Que eu posso apagar. Hook, introdução dos outros. Aqui ele colocou isso aqui a mais, né? Terminal. Ah, peraí, ó. Tem que tomar cuidado, porque, ó, os dados armazenados nesse bloco, então se ele identificou como bloco, ele esqueceu que a gente está falando para audiência. Então, provavelmente, ele não entendeu que é uma narrativa já, ó, os conteúdos disso. Não sei se vocês estão entendendo, ó, mas por isso que é bom ler, ó. Mas, basicamente, deixa eu ver aqui, ó. Eu tava lendo aqui, provavelmente você não fez o roteiro pensando na audiência, né? Pensando já que eu tô gravando um vídeo pro YouTube, por exemplo. Então, dá a impressão que você, por exemplo, identificou o bloco 1, que você colocou aqui, ó, os dados armazenados neste bloco contêm registro de inicialização. Mas eu quero que você crie o roteiro para audiência. Então, tem que ser um roteiro já narrativo, pensando em terceira pessoa, por exemplo, entendeu? Ou até em primeira pessoa mesmo, mas já faça para audiência. Lembrando que é um vídeo para canal Faceless, né? Não sei se você entendeu, mas pelo que eu entendi, você fez o roteiro para mim ler, não pensando em narração já direto pro vídeo final. É isso mesmo que eu entendi? Porque dá a impressão que ele fez o roteiro sem pensar num vídeo, por exemplo. Isso é uma coisa que se você ler o primeiro bloco ali, você consegue identificar. Por exemplo, se vocês pegarem meu roteiro aqui, ó, 7 estádios, bilhões e bilhões de dólares gastos. Alguns viraram os ícones eternos do futebol mundial. Era a mesma coisa. Aqui tá certo já. Agora, se você fizesse assim, ó, o bloco abaixo vai falar sobre 7 estádios, vai falar sobre bilhões e bilhões de dólares. Vocês entenderam? Então, não tá falando diretamente para mim. Nesse caso aqui, tá falando direto para audiência, né? Mas o roteiro que a gente tá criando lá, ele tava falando para mim, no caso, né? Então, para você entender a diferença. Entendi perfeitamente sua colocação, você tem total razão. O texto anterior acabou misturando a voz de sistemática narrador com explicações estruturais. É isso mesmo, é o que quero totalmente a imersão de um canal Faceless. Para aprender a audiência... Abaixo o roteiro está dividido em blocos justamente na organização. Agora sim, tá vendo? Bom, eu vou recopiar esse aqui. Vamos ver, inclusive, quanto que deu aqui. Mas tá errado aqui, né? Ok, agora ficou melhor. Só precisa fazer um pouquinho mais com a narrativa um pouco mais forte ali, para prender mais atenção e maior. O roteiro inicial tava com 2.000 palavras. Precisa manter essas 2.000 palavras. Tem que ter um início forte, um desenvolvimento muito mais forte ainda, né? Com cliffhangers, com estrutura narrativa muito boa, dentro do meu formato, do meu tom, da minha persona, e uma conclusão muito boa. E faça, obviamente, com 2.000 palavras, que ele encurtou o roteiro. Eu, particularmente, não uso tanto o Gemini, tô fazendo mais para esse projeto, que é um teste, tá? Geralmente, eu prefiro o Claude para fazer roteiro, que ele é muito melhor para fazer roteiro nessa descrição. É Claude, tá? Eu basicamente faz tempo que eu não uso um outro IA para fazer roteiro. Mas hoje o Claude é o melhor. Mas como eu tenho que abrir o outro rateio e tal, eu vou fazer por aqui mesmo pra gente ver. Vamos ver se ele vai fazer certinho aqui. Esperar. Vocês percebem que a primeira vez que você usa um prompt, por exemplo, você tem que fazer essa validação. Para isso é um pouco mais de experiência, né? Mas eu também posso, mesmo que eu não manje do nicho, tá? Porque acho que é importante falar, não manjo nada. Mas um roteiro bom eu entendo. Um começo bom de roteiro, por exemplo. Então, quanto mais você entender do nicho, é melhor. Mas você consegue entender já direto pelo prompt que foi gerado, ou direto pelo hook, como é que foi feito, automaticamente isso vai se repetir para outros blocos. Então, na minha experiência, eu já consigo identificar alguns gaps ali do prompt. Se eu gostar desse resultado aqui, o que a gente faz? A gente já recria o prompt inicial, com base nesse resultado, entendeu? Então, essa melhoria você vai sempre fazer. Sempre vai estar atualizando os novos prompts, beleza? Vamos ver quantas partes que ele criou. 5. Tá bom.
até passar um pouquinho agora, né? Eu vou colar aqui, ó, essa V2, né? Bom, nosso roteiro, a primeira versão tá pronta em português, tá? Obviamente agora, o que eu vou fazer? Reescrever uma parte ou outra. Colocar CTAs, né? Descrição do canal. Deixa eu ver se colocou aqui. Ele não colocou, né? Tá, vou pedir pra ele só escrever pelo menos o bloco 1 e o bloco último com CTA. Aqui depois a gente vai ler algumas partes ali e reescrever um pouco, tá? Deixa eu abrir aqui. Perfeito, gostei. Só reescreva para mim o bloco 1 e o bloco final, a conclusão, com o CTA despercebido. No primeiro bloco, eu quero uma CTA descrição no canal e like se gosta do conteúdo, para as pessoas que gostam desse assunto passar a nos acompanhar. Mas faça de um jeito despercebido, de acordo com a narrativa ali, tá? Não quero algo muito forte. E no bloco final, eu quero um CTA descrição, like e comentário. Comentar alguma coisa no contexto. Ou uma coisa que faça a pessoa ser participativa. Beleza? Só esses dois blocos. O bloco do hook e o bloco final. O resto não precisa mexer, que eu já validei. Vamos ver se ele vai escrever aqui pra gente, só pra gente substituir ali. E obviamente eu poderia fazer isso manual, tá? Ele colocou? Aqui, legal, gostei. Vou colocar aqui. Então, o bloco 1 a gente refez. Tá, e o último também a gente refez. Deixa eu copiar lá. Vamos ver como é que ele fez aqui esse último bloco. Antes com a nossa conexão de cortada, aqui ó. Deixa o rastro no terminal. Se você compreendeu a escala irrefutável desse aviso, valida esse vídeo com o seu sinal positivo. Mantenha essa inscrição e ative o canal da Void. Próximas notificações. Qual será a sua última? Quando o silêncio for... Olha que legal, cara. Sistema desconectado. Inclusive, vou colocar aquilo na... Acho que é bom colocar esse sistema desconectado na própria narração, né? Vou colocar aqui, ó. Ou na narração, ou... Colou? 5... Não, agora sim. Sistema desconectado. Aqui eu posso colocar só como... Eu gostei dessa ideia. Sistema conectado. No início do vídeo ali, tá? Cara, eu acho que a gente tem um roteiro muito interessante, tá? Vamos ler agora, só para o comecinho, pelo menos. Registro inicial terminal. Nível de ameaça existencial ômega. Os dados de áudio que você está prestes... vou até colocar aqui embaixo assim, ó. Foram categorizados, criptografados, emitidos relatórios de divulgação científica sobre a única natural. Prevenção do pânico, absolutamente escala normal. A comunidade de controle a bordo do espaço profundo não foi apenas um aglomerado. Telescópio espacial já encontrou um padrão ativo. Eu posso até aumentar aqui, ó. E isso. Eu não sei nada sobre nicho, mas eu entendo sobre o roteiro, sobre prender atenção. Então, é isso. Você. Deixa eu ver, padrão, matemático. Isso. Vai mexer com você. Isso é estrutura narrativa. Ou seja, isso vai mexer com você. Eu quero que a pessoa pense assim: o que é isso? Aí já dá, opa, peraí. E no começo do roteiro é interessante, tá? Nos primeiros 15 segundos de log, você precisa aceitar uma nova realidade. Se você possui um desenho de não necessário, hoje conselho você valide esse registro, senão as imagens mais recentes não mostram quebrar definitivo, silêncio que ecoa o vácuo. E a partir de agora, vamos falar de um jeito diferente. Câmbio. Por que eu tô colocando câmbio? Cara, se você assistiu todos os vídeos, entendeu que o nosso formato é como se fosse um rádio. Como se eu estivesse falando em primeira pessoa em um rádio para alguma central. Como se tivesse o mundo acabando, entendeu? Então, esse formato ser diferenciado, por exemplo, tudo isso que a gente está reconstruindo, nosso formato, nossa estética do canal, já deixa nosso conteúdo muito original. Por mais que as informações são de IA, e obviamente eu fiz o próprio Gemini. Então, claro que o YouTube sabe que isso aqui é IA. O problema não é ser IA, o problema é ser repetitivo. Se cada vídeo eu vir aqui mudar
pouca coisa. Não colocar... Olha o esforço que a gente colocou nesse roteiro já. Nem manjando do assunto a gente manja. E pelo menos eu não, né? Então, é isso que você tem que fazer daqui pra frente. Você tem que colocar, de fato, um pouco mais de energia nos projetos. Deixar um pouco mais personificado ali com a sua identidade. Se você manja desse nicho aqui, porra, melhor ainda. Se você colocar o que você pensa. Mudar o formato para algo para iniciante, por exemplo, se você, sei lá, gosta do assunto. Então é isso. Eu não vou mexer muito mais no roteiro, não. Beleza? Eu acho que tá bom. Pelo menos o primeiro roteiro já tá ótimo já. Agora a gente vai fazer a tradução. Antes da tradução, vamos mexer no prompt lá. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu vou mandar um áudio para ele. Gostei. Ficou perfeito, tá? O que eu preciso? Eu preciso que você... Eu vou te reenviar aquele prompt que eu mandei inicialmente. Eu quero que você faça uma nova versão daquele prompt que toda vez... e o resultado final, né, o output do prompt, seja com essas correções que a gente pediu. Então, fazer por blocos, fazer... Bom, tudo que eu pedi de correção, corrija nesse prompt base automatizador. Ou seja, você vai criar uma nova versão para os resultados saindo exatamente como saiu esse último roteiro. Vê se você entendeu antes de eu te mandar o prompt. Que agora ele mesmo faça a correção dos prompts para ele estar sempre atualizado, entendeu? Referindo as instruções. Eu vou até pegar aqui já. O prompt de roteiro. Eu já vou criar uma V2, que vai ser a segunda versão. E vamos copiar aqui e ver se ele entendeu. Exatamente isso. É isso, ele entendeu já, tá vendo? É isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele... Todas essas correções que a gente fez, pediu para ele bloco por bloco, parte por parte ali, ó, tá vendo? Tudo isso foi correções. Ele vai corrigir agora esse prompt novo, esse prompt aqui antigo que a gente mandou, e a segunda versão vai estar com essas correções. Ah, Igor, para por aí. Nem a pau. Com certeza vai ter muito mais correções para fazer ao longo do tempo. Tem canal que eu tenho, sei lá, 7 versões de um episódio de roteiro. Já chegou a ter canal de eu ter, tipo, 12 versões, porque, inclusive, vou testando a própria retenção. Pô, esse bloco aqui, a retenção caiu muito, alguma coisa estou falando. Pô, então vou mudar o prompt, para ele começar no bloco 3, apelar um pouco mais para sentimento. Então, é isso que você tem que ir pensando, beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Começa aqui, ó. Esse aqui, tarefa final. E aqui entra o V2. Bom, aqui entra o V2, beleza? Agora nós vamos fazer a tradução. Também vou fazer uma nova conversa aqui, ó. Vou pegar o prompt, criamos de tradução e vou jogar lá. Aqui eu já vou colar aqui, deixa eu ver. Traduções, Kanban. Ah, já colei aqui já, né? Ok, título. Roteiro. Você quer fazer tudo de uma vez? Eu não sei, vamos ver. Bom, fez a tradução aqui. Vamos ver só se ele não encurtou, né? A gente sabe que tá com 23 e 18. Mexer um pouquinho assim é ok. Mas mexer muito é ruim. Mas eu acho que não, hein? Ó. 23, 18... 20... Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Deixar aqui, ó. Tradução para o inglês. Feito. Beleza? Então aqui fizemos nosso primeiro roteiro. Os tópicos. A versão foi bem de rascunho mesmo, né? Sem validar. Para validar prompt. Então aqui foi algo totalmente para validar mesmo, né? E aqui ficou a versão final do roteiro ali. Eu poderia mexer um pouco mais, colocar mais informações e tal, mas eu gostei porque você trabalhando muito bem nessa diferenciação já é um bom caminho, tá? Então acho que é isso que vocês têm que entender aí. Então, só traduzir. Agora a gente poderia fazer de fato o áudio, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, igual eu mencionei. Então, hoje nós criamos tópicos. Mais importante, né? Validamos os primeiros prompts, né? Só prompt de vídeo que eu vou validar aqui, ó. Validar prompt de vídeo. Tá, primeiro, que aí provavelmente pode ser que a gente precise alterar alguma coisa, depois a gente entra na criar de fato a narração
Criar a narração, criar prompts de vídeo, gerar vídeos, editar vídeo, criar a thumb, postar o vídeo. Tá, então a gente vai fazer isso na próxima aula. Obviamente que eu vou encurtar aqui um pouquinho a questão de prompts, para vocês entenderem como é que eu faço isso, porque isso é repetitivo, tá? Então eu vou fazer alguns com vocês ali, vocês vão entender. A edição de vídeo também, eu não sou um editor de vídeo profissional, então eu sigo uma lógica. Quando você divide por blocos e contextualiza cada bloco, não precisa ficar editando, gastando muito tempo. Só edita mais ou menos ali. Bom, a gente vai atropelar, né? Depois, quando for chegar nessa aula, a gente vai saber. Então aqui a gente validou os prompts, criou os tópicos, traduzimos o roteiro. E a gente vai criar os prompts na próxima aula, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido. Foi bastante informação. Acho que se eu pudesse falar para você focar em criar um roteiro bom, quanto mais você entender do nicho, é melhor. Ah, Igor, eu queria fazer igual você, tô trabalhando num nicho que eu entendi que tem demanda, mas eu não manjo nada. Beleza, faz em português primeiro, mesmo que você domine o idioma que você vai fazer, para você entender como é que é feito, porque se você fazer direto no idioma, às vezes, ele tem esses erros de narrativa. Ele pode criar algo que você acha e, acha que é relevante, acha que é bom ali, pelo menos a primeira versão, e às vezes você erra muito já, principalmente quando o prompt é novo. Não é validado ainda, tá? Então, vai gastar energia em uma coisa? Pô, gasta no roteiro. Porque o roteiro, ele é extremamente importante ali para você conseguir uma retenção. O próprio YouTube entender porque o YouTube lê o roteiro, tá? Então, o próprio YouTube entender que ali é algo original, algo diferenciado ali e entregar para as pessoas certas. E, obviamente, na etapa de você analisar a retenção, isso vai fazer diferença. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Deixe seu comentário aí, sua dúvida, que não na próxima aula, na outra eu vou gravar um vídeo só sobre as dúvidas. E se você colocar suas dúvidas aí no comentário, com certeza você vai ter ela respondida. Beleza? Ou manda no Instagram também, manda no Discord, que eu também posso responder por lá. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Inscreva no canal, ative as notificações e um abraço. Valeu, falou!